E aí, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês, pessoal? Olha só, professor Rafael na área, com a aulinha de matemática de vocês, onde agora nós vamos justamente aprender a resolver problemas de números racionais, onde vai envolver a ideia de adição e subtração entre eles, onde a gente vai poder trabalhar com números fracionários ou decimais. Mas nesse caso, a gente vai estar justamente focando a ideia de adição e subtração de números fracionários. Então, olha só o que a gente vai trabalhar nessa aula. Nós vamos resolver problemas de adição e subtração de números racionais que nós teremos aqui. Então, presta sua atenção, pega caneta, papel, lápis, borracha para a gente iniciar a nossa aula, gente. Vamos lá. Bem, pessoal, o que a gente vai começar a ver aqui nessa aula de hoje? Nós vamos justamente resolver problemas envolvendo adição e subtração de números racionais na sua forma fracionária ou decimal. Só que, como eu já disse para vocês bem no início, nós vamos justamente focar na ideia de problemas com adição e subtração de números racionais na forma fracionária. Então, olha só o que eu vou trazer aqui para a gente poder introduzir esse tema na nossa aula. Vanessa comprou 23/10 metros de tecido para fazer um vestido. Ela gastou apenas 3/2 metros desse tecido para confeccionar o vestido. Então, quantos metros desse tecido sobraram? Então, se você observar, as unidades que estão sendo trabalhadas aqui é justamente 1 metro. E nós estamos trabalhando, gente, na sua forma fracionária. A representação desses números está justamente na sua forma fracionária. O professor poderia converter isso para número decimal? Poderia. Mas vamos trabalhar justamente com a ideia que nós temos aqui. Eu estou trabalhando com uma metragem de tecido que a Vanessa comprou, que no caso é 23/10 metros. 23/10 metros de tecido. E aí ela gastou apenas 3/2. Ela gastou dos 23 décimos, dos 23/10, ela gastou o quê? 3/2. Então, o que é que a gente vai fazer para poder determinar quanto de tecido sobrou? Isso aqui é uma ideia onde você vai trabalhar com a subtração de números racionais na sua forma fracionária. Então, olha só como é que a gente vai resolver esse problema. 23/10 menos o que ela usou. Isso aqui é o total de tecido que ela comprou. E aqui eu vou retirar o que ela usou, que no caso foi apenas 3/2. Pessoal, aqui eu tenho uma subtração de números fracionários com denominadores diferentes. Já que os denominadores são diferentes, o que é que você deve fazer? Ou você trabalha com a ideia de fração equivalente, ou você trabalha com a ideia de MMC. Vamos trabalhar com a ideia de MMC? Vamos calcular o MMC de quem? De 10 e 2. Quem será o MMC de 10 e 2, gente? Vou colocar aqui o 10, separar do 2, passar uma barra na vertical e começar a dividir pelo menor número primo possível. Então, no caso aqui, o 10 pode ser dividido por 2, assim como o 2 também poderá ser dividido por 2. Então, vamos começar pelo 2. 10 dividido por 2, 5, certo? E 2 dividido por 2, 1. Qual o próximo número primo que eu posso dividir o 5? Somente o próprio 5. Então, vamos lá. 5 dividido por 5, 1. Baixa 1. Efetua a multiplicação entre esses dois números. 5 vezes 2 é igual a 10. Tá aí. Esse é o MMC. O que é que eu faço com esse resultado, professor? Você vai substituir o denominador daquelas frações que nós temos aqui pelo denominador igual a 10. Então, olha só. Essa primeira fração terá o denominador 10. Ah, professor, mas já tem 10 essa fração. Então, só faça repetir o 23, que é o numerador. Não precisa fazer nenhum tipo de processo com ele. Ótimo. Então, menos a próxima fração terá denominador igual a 10. Está aqui, 10. Mas e aí? O que é que você vai fazer?
o denominador da fração de cima não é igual a 10, é igual a 2. Aí sim você utiliza o algoritmo. Você vai pegar o 10, vai fazer o quê? Você vai dividir por 2, 10 dividido por 2 é 5, e o 5 você vai multiplicar por 3, que é o resultado da divisão de 10 por 2. Então, 10 dividido por 2, 5, e 5 vezes 3, 15. Então, aqui fica 15. Então, na realidade, ela utilizou foi 15 sobre 10 metros do tecido que ela havia comprado. Então, já que os denominadores são iguais, o que é que você vai fazer? Você vai conservar e vai realizar a operação entre eles, que no caso é 23 menos 15, é uma operação de subtração. Então, 23 menos 15 é exatamente igual a 8. 8 sobre 10. Esse é o nosso resultado. Agora, olhe para ele. Perceba o seguinte, tanto o numerador quanto o denominador, eles podem ser simplificados. Eu posso dividir por um número comum. Então, eu posso dividir aqui o 10 por 2 e posso dividir o 8 por 2. Dividindo 10 por 2, o resultado é 5. Dividindo o 8 por 2, o resultado é 4. Então, a metragem que a Vanessa utilizou para fazer o tecido é justamente o quê? 3 sobre 2, que representa 15 sobre 10. Então, ela tirou 15 sobre 10 de 23 sobre 10. E o que restou do tecido é justamente 4 quintos. 4 quintos restou do nosso tecido aqui. Tudo bem, pessoal? Então, essa é justamente a solução do nosso problema. Eu vou passar para o nosso próximo problema e vocês vão ler aqui comigo, acompanhar aí de casa e logo em seguida vocês vão responder para que em um outro momento, depois de uns 3 ou 4 minutinhos, eu possa estar discutindo esse problema com vocês. Então vamos lá. Bianca, André e Carlos resolveram almoçar na pizzaria. Solicitaram pizza, mussarela e resolveram dividir as fatias da seguinte maneira. Bianca ficou com 1/5 da pizza, André com 1/3 e a fatia restante ficou com Carlos. Qual a fração da fatia que coube a Carlos? Então, gente, vou dar uns 4 minutinhos para vocês analisarem esse problema e resolverem ele em casa. Logo em seguida, a gente já vem para poder discutir a solução dele. Tudo bem? Então, olho na tela.
Vamos lá, galerinha, vamos resolver nosso problema aqui, nosso segundo problema da nossa aula. Então, vou novamente ler a ideia para vocês. Bianca, André e Carlos resolveram almoçar na pizzaria. Solicitaram a pizza de mussarela e resolveram dividir as fatias da seguinte maneira. Bianca ficou com 1/5 da pizza, André com 1/3 e a fatia restante ficou com o Carlos. E aí, o que é que a gente quer aqui dessa questão? Nós queremos justamente a fração da fatia que coube a Carlos. Então, olha só. Faça o seguinte. Pense que somando a fatia que foi destinada a Bianca, que é 1/5, mais a fatia que ficou destinada justamente a André, que é 1/3, é justamente igual a quanto? Se você somar essas duas fatias, a do André, a do Carlos, você vai ter um determinado resultado. E se você retirar de uma unidade, de um inteiro, você vai ter justamente a parte que cabe a quem? A Carlos. Então, é só essa a ideia. Somar as duas frações da pizza, que é justamente correspondente à fatia da Bianca e à fatia do André, somar elas e com o resultado subtrair de um inteiro. Ou então você pode ir somente em busca do que está faltando para completar justamente um inteiro. Somente isso. Então vamos lá. É o seguinte. 1/5 mais 1/3, eu não posso simplesmente somar os numeradores porque os denominadores são diferentes. Então eu preciso calcular o MMC de quem? De 5 e 3. Pense aí. MMC de 5 e 3. Coloca 5, 3 aqui, a barra na vertical. Vou começar a dividir por quem? Por 3. 5 dividido por 3 eu não posso, vou repetir o 5. 3 dividido por 3 é 1. E agora? Agora você vai efetuar a divisão do 5. 5 é divisível por quem? Por 2? Não. Por 3? Também não. Então, ele é divisível pelo próprio 5. Então, 5 dividido por 5 é 1. Então, o resultado é justamente o produto entre esses dois números que nós temos aqui. 3 vezes 5 é igual a 15. Está aqui. O MMC entre 3 e 5 é 15. Então, vamos lá. Eu vou substituir o denominador da primeira fração, que é 1/5, por 15. Assim como eu também vou substituir o denominador da segunda fração por 15, que no caso é 3. Então, 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3. Esse é o numerador. O que é que você fez, professor? Não entendi. Bem, gente, eu peguei o 15, dividi por 5, o resultado é 3. E aí o resultado, eu fiz o quê? Eu multipliquei por quem? Por 1. E o resultado é 3. Aqui vai ser da mesma forma. Eu vou pegar o 15, multiplicar ou dividir, gente? Dividir. Vou pegar o 15, dividir por 3, o resultado é 5. E 5 eu faço o quê? Eu multiplico por 1. Então, primeiro eu dividi, depois eu multipliquei. Então, 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Tá aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar, conservar o denominador, que no caso é 15. Já tenho as frações equivalentes à fração 1/5 e à fração 1/3, onde o denominador correspondente é 15. Então, conservei aqui 15. Vou somar 3 mais 5. O resultado é igual a quanto, gente? 3 mais 5 é 8. 8 sobre 15. Ah, professor, o resultado é 8 sobre 15 avos? Não, de forma alguma. Por quê? Se você observar aí, a soma da fatia da Bianca com a fatia do André é correspondente a 8 sobre 15 avos. O que cabe a Carlos é justamente o que está faltando, é a fração que somada à fração 8 sobre 15 é justamente igual a 1 inteiro. Então,
Para que isso aqui seja igual a 1 inteiro, o meu numerador tem que ser exatamente igual a 15. Então, o que é que está faltando para eu somar a 8 e o resultado ser igual a 15? Bem, o que está faltando para eu somar com 8 e o resultado ser igual a 15 é justamente igual a quanto, gente? Justamente igual a 7. Então, se eu somo 7 com 8, é 15. Então, 7 sobre 15 avos é a fração que está faltando e é a fração correspondente à fatia do Carlos. Ah, professor, é muito complicado. Então, faça só isso aqui, ó. 1 menos 8 sobre 15. Só que esse 1, ele pode ser representado por quem? Esse 1 pode ser representado por 15 sobre 15. Então, você vai fazer uma troca aqui. No lugar do 1, você vai representar aqui por 15 sobre 15, para facilitar a tua vida. Menos quem? Menos 8 sobre 15. Então, a fatia correspondente a Carlos vai ser representada por quem? 15, que é o meu denominador, e aí aqui em cima 15 menos 8. Quanto é 15 menos 8, gente? É 7. 7 sobre 15 avos. Como eu falei bem no início. Tudo bem? Então tá aqui a solução do nosso problema. Bem fácil, né? Então, vamos dar continuidade, vamos passar para o nosso próximo problema para que vocês possam pegar essa ideia. Olha só. Paulo comprou 7 sobre 2 metros de fio para fazer uma instalação elétrica na parte externa de sua casa e 17 sobre 10 metros de fio para fazer uma instalação elétrica na parte interna de sua casa. Quantos metros de fio Paulo comprou ao todo para realizar essas instalações? Então, gente, ele vai comprar uma determinada metragem para a parte externa da casa e uma determinada metragem para a parte interna da casa. E ao todo eu quero saber quanto foi que ele comprou de fio. Então, olha só. Isso aqui é um problema de adição de quê? De frações. Eu vou pegar a parte externa, que é 7 sobre 2, 7 meios, e vou somar com a parte interna. Peguei justamente a metragem de fio que corresponde ao que foi utilizado na parte externa da casa, e agora eu vou somar com a metragem de fio que foi utilizada na parte interna da casa. Então, mais 17 sobre 10. Olha só. Pessoal, olha para os denominadores. Olhando para eles, o que é que você consegue observar? Exatamente, que eles são múltiplos. Já que eles são múltiplos, o que é que eu faço? O MMC entre 2 e 10 é o maior deles, ou seja, é 10. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou reescrever a fração 7 meios, onde o denominador é 2, justamente com uma fração onde o denominador é igual a 10. Então, essa vai ser a nova fração, certo? Que vai representar a fração 7 meios, onde o meu denominador é igual a 10. Mas, professor, está faltando o numerador. Justamente. O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar o 10, vamos dividir por 2, e o resultado nós multiplicamos por 7. Então, vamos lá. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 7, 35. Tudo bem? Mais quem? Mais, olha só. Aqui o denominador não é 10, porque o M, vou colocar aqui para não esquecer, porque o MMC entre 2 e 10 é justamente o maior entre eles. Mas por quê? Porque 2 e 10 são múltiplos. Então, vamos lá. Já que 10 é exatamente a 10, o que tem aqui é que devemos apenas espelhar o 17. Nós apenas temos que espelhar. Lá em cima é 17 sobre 10, aqui embaixo vai ser 17 sobre 10, porque os denominadores são iguais. Feito isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Já que as duas frações estão com denominadores iguais,
eu conservo o denominador, que no caso é 10, e vou somar os numeradores. Então, some aí, 35, olha só, 35 mais 17. Então, quanto é 35 mais 17? Se você não consegue fazer mentalmente, você tem que armar a continha. Então, vamos lá. 35, né? E 17. Vou botar aqui o 17 acima. Então, 17 mais 35. 7 mais 5 é 12. Vai 1. Então, 1 mais 1, 2. Mais 3, 5. 52. Então, o numerador é 52 e o denominador é 10. Então, a fração correspondente a tudo que o Paulo utilizou em metragem de fio, tanto para a parte externa quanto para a parte interna da sua casa, é correspondente a 52 sobre 10 metros de fio. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Deem uma olhada nesse problema, porque a gente vai já dar continuidade. Então, rapidinho, copia aí, para que a gente possa avançar na nossa aula aqui, colocando mais um problema para a gente estar trabalhando aqui. Então, vamos lá, gente. Dando continuidade, olha só o nosso próximo problema. Em um dia, Marcelo foi ao mercado e comprou 9 sobre 5 kg de laranja e 5 sobre 7 kg de maçã. Nesse dia, quantos quilogramas de frutas Marcelo comprou ao todo no mercado? Então, essa questão aqui eu vou deixar vocês responderem e logo em seguida a gente já vem para poder comentar a resolução desse problema. Então vamos lá, gente, de olho na tela. E aí, galerinha, conseguiram resolver o nosso problema? Vamos lá, vamos comentar ele. Então, para saber quantos quilogramas de fruta Marcelo comprou, basta que a gente realize a soma entre as frações 9/5, 9 sobre 5, mais a fração 5 sobre 7. Se você observar, o MC de 5 e 7, gente, é justamente igual ao quê? Vamos lá, 5, separo do 7, passo a barra na vertical e vou realizar justamente a divisão simultânea ou separada de cada um desses termos. Então, 5, posso dividir por 2? Não. Por 3? Não. Então, é pelo próprio 5, professor, justamente. 5 dividido por 5, 1. Vou baixar o 7, porque o 7 não poderá ser dividido por 5. Então, 7 é divisível por 2? Não. Por 3? Também não. Por 5? Não. Então, ele é divisível por ele mesmo, por 7. Então, 7 dividido por 7, 1. O resultado aqui, o MMC, vai ser o produto de 5 vezes 7. Vai ser
exatamente igual a 35. Então, 5 vezes 7, 35. E aí, eu vou reescrever a fração 9 quintos com denominador igual a 35. E a fração 5 sétimos com denominador igual a 35. Então, vamos lá. Qual o processo? Eu vou pegar o 35, vou dividir por 5. 35 dividido por 5 é 7. Primeiro divido. E depois multiplico por 9. Então, 7 vezes 9 é quanto? 7 vezes 9 é exatamente igual a 63. Então, o resultado aqui é 63. 35 dividido por 7 é igual a 5. 5 vezes 5, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, esse é o resultado do meu numerador, 25. Então, já que eu tenho duas frações onde os denominadores são iguais, eu vou conservar o denominador, que no caso é 35, e vou somar os numeradores, 63 mais 25. Isso aqui é igual ao quê? 63 mais 25. 5 mais 3, 8. 6 mais 2, 8. Então, o resultado aqui é 88 sobre 35 avos. Esse é o resultado da nossa soma entre entre essas duas frações aí com denominadores iguais. Esse é o resultado do nosso problema, pessoal. Então, Marcelo comprou justamente o quê? 88 sobre 35 avos de quilogramos de frutas. Nós encerramos, pessoal, nossa aula por aqui. Nos vemos numa próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito da resolução de problemas envolvendo adição e subtração de números racionais na sua forma fracionária. Ficamos por aqui, até a próxima, gente. E eu aqui novamente, né? Vocês lembram? Professor Vitorino Rodrigues, língua portuguesa, 7º ano. Ontem nós falávamos sobre qual gênero? Folheto informativo, né? Ok, anotaram as dúvidas, estão aí conversando com os professores de vocês. Pois bem, faça a mesma coisa, separe o material agora, canetas, lápis, borracha, tudo aí ao seu lado, ao seu alcance, para que você possa levar aí as dúvidas ao seu professor. Bacana? Então vamos ver a habilidade que vamos trabalhar hoje. Bora lá! Interpretar em textos multissemióticos efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais. Imagens e sua relação com o texto verbal. Moral da história, vamos trabalhar o quê? Aquilo que a gente vem trabalhando, né, durante várias aulas aqui pela nossa TV, não é? Relação do texto verbal, ou seja, o texto escrito, com o não verbal, as imagens, tá? E vamos continuar trabalhando com o folheto informativo. Antes de mais nada, a gente vai olhar para essa imagem, tá? Ano novo, nova oportunidade. Seja um ou uma, né? Produtor, produtora cultural. Curso captação de agentes culturais. 100% à distância. Certificação de 160 horas. Gratuito. 2021, olha, quentinho. Novas videoaulas. Inscrições gratuitas para todo o país. 12 fascículos, 12 radioaulas, 24 videoaulas, 3 webconferências, material complementar.
cursos.fdr.org.br. Então, nós temos aqui um folheto informativo, nós já sabemos. O que a gente vai fazer nesse primeiro momento da aula é relembrar o que caracteriza esse texto, esse gênero, como folheto informativo, tá? Que foi o conteúdo da aula de ontem, para a gente poder avançar com a nossa habilidade de hoje, que é a relação entre texto verbal e não verbal. Bacana? O folheto informa sobre o quê? Eu li, porque eu não sei se tá legível aí para você na TV. Sobre o quê? É um curso de captação de agentes culturais, ou seja, divulga um curso que está sendo oferecido para agentes culturais, tá? Vocês sabem o que é agentes culturais? Já ouviram falar de agentes culturais? São pessoas que desenvolvem ações culturais, assim, relacionadas ao teatro, à música, à dança, à literatura, às artes visuais, enfim, audiovisuais, como o cinema, por exemplo. Então, são pessoas que movimentam essas atividades com essas expressões artísticas, tá? Se você assiste um show, se você assiste um DVD, aquilo foi produzido por alguém. Alguém desenvolveu aquela ação, organizou, contratou os cantores, toda a equipe, financiou, conseguiu recurso para pagar aqueles profissionais que estão envolvidos naquela peça de teatro, naquele show, naquele espetáculo de dança. Então, os agentes culturais são essas pessoas que trabalham ali nos bastidores, né, para que a sua arte, aquela arte que você gosta, possa acontecer bem bacana, do jeito que você gosta. O curso acontecerá de forma presencial, então fala sobre o curso Captação de Agentes Culturais. Agora, ele acontecerá de forma presencial. Opa! Ele é gratuito, né? A gente vê aí, opa! Você viram aí que eu consegui fazer uma baguncinha, não foi? Mas a gente corre já, porque aqui, meu amigo, é tudo ao vivo. E a gente vai se organizando. Voltei, curso de captação de agentes culturais, foi a primeira perguntinha. O curso acontecerá de forma presencial? Não, gratuita. Você vê aqui, ó, de amarelinho aí, né? No cantinho, não. Presencial, aliás, desculpa, será 100% à distância. Tá ali abaixo do nome do curso, 100% à distância. Então, ele não é presencial. Qual o público-alvo do folheto anunciado? Ora, se é um curso captação de agentes culturais, naturalmente, quem vai se interessar, à primeira vista, é pessoa que já trabalha como agente cultural ou quem se interessa em trabalhar nessa profissão. Vocês concordam comigo? Então, agentes culturais, ou pessoas que ainda não são, mas querem passar a conhecer mais sobre essa profissão e, de repente, trabalhar também, né, nessa área. Então, os agentes culturais, eu já disse lá no início, vamos repetir agora, são profissionais que desenvolvem a cultura, realizando ações em que se utilizam das mais variadas expressões artísticas. Teatro, dança, circo, música, artes visuais, dentre outras, né? Já tinha falado um pouquinho sobre isso. De que forma o texto verbal se relaciona com o não verbal no folheto ao lado? Então, nós já vimos que é um folheto que divulga um curso de captação. Esse curso de captação está voltado para um público. Qual é o público? Agentes culturais, ou seja, pessoas que trabalham, que desenvolvem, que promovem ações, né, culturais, ligadas aí às várias expressões artísticas, como eu já falei, teatro, música, dança, artes visuais, poderia ser audiovisuais, né? Como nesse momento a gente está num audiovisual, eu estou aqui na televisão, vocês estão me ouvindo, estão me vendo, né? Enfim, vimos tudo isso, vimos que não é presencial, ele é à distância, 100%, ele é gratuito, está aqui amarelinho do lado, porém, isso são informações, até então, verbais, né? Ou seja, estão escritas, eu estou lendo. Porém, nós vimos que tem uma imagem aqui. Vocês estão enxergando essa imagem junto aqui comigo? Agora, como é que o que está escrito, ou seja, agentes culturais, se relaciona com essa imagem? Vocês conseguem perceber
Que elementos nessa imagem aqui dialogam ou se relacionam com a cultura, já que é agentes culturais, o público-alvo. Olha só. Observe que, como vimos no slide anterior, o público-alvo desse folheto são os agentes culturais. Certo? Confere? E o texto não verbal do folheto traz várias referências a diversas expressões artísticas. Eu não sei se vocês estão enxergando isso, mas a gente vai dar um pequeno destaque para alguns elementos, tá? Para a gente poder entender bem o que eu estou dizendo. Vamos lá. Música. Opa, tem música aqui? Vocês conseguem enxergar? Ah, olha aqui o pessoal, ó, cantando, tocando instrumentos musicais. Olha o triângulo, a sanfona. Aqui nós temos aqui uma percussão aqui, né? Então nós temos aqui a música através dos instrumentos musicais e as pessoas aqui parece que estão cantando, né? Então nós temos a música. Circo. Opa, tem circo aqui? Hoje tem espetáculo? Tem, sim, senhor. Onde? Menino, eu não tinha visto essa lona. Olha a lona. Estão vendo? Então, ó, estão percebendo como essa imagem está repleta de conceitos culturais, de informações culturais, porque está direcionada para um público. Qual é o público? Agentes culturais, ou seja, pessoas que trabalham com arte. Muito bom. Teatro. O que a gente pode ver de teatro aqui? Vocês conseguem visualizar? Não? Olha só. Bom, se vocês prestarem bem atenção, nós temos aí uma lona do circo, não tem? Mas observe que existe o que nós chamamos de boca de cena no teatro, aquele que é o palco, né? Quando eu estou na plateia, aquele quadrado ali, né? Aquela janela, vamos dizer assim, que a gente vê, que a gente permite que a gente veja o que está acontecendo no palco. Normalmente tem uma cortina, a cortina se abre e aí fica o que nós chamamos ali de boca de cena. Pois é, nós temos aqui esse circo aqui, nós temos essa boca de cena, tem dois atores aqui, estão duas pessoas interpretando. É num circo, mas são atores, assim, observe que eles não estão caracterizados como um palhaço, não é um trapezista, ou seja, não são elementos voltados tipicamente para a arte circense. São atores, são pessoas que estão interpretando alguma coisa aí. Então nós temos o teatro, não é verdade? Se você prestar bem atenção, tudo isso aqui é uma boca de cena, como se eu tivesse na minha casa, ali na plateia, desculpa, e tem ali, e todas essas expressões artísticas ali nesse grande palco. Não sei se vocês conseguem viajar junto comigo, porque eu viajei, né? Vocês viram que eu viajei. Mas é isso aí. Então nós temos aqui, de alguma forma, o teatro, as artes cênicas. Sabe que a arte cênica envolve teatro, envolve circo, envolve dança, mas é esse espaço aqui, mais ou menos, essa referência. Continuando, artes visuais. O que a gente pode perceber das artes visuais? Assim? As artes visuais, que a gente chamava muito, ou as artes plásticas, né? São as artes que envolvem o quê? Tudo isso aqui, gente, olha só. Vamos ver, os desenhos, tudo que vocês estão vendo aqui, o traço, o desenho, faz parte da arte visual. A combinação das cores, observe que basicamente essa imagem é toda trabalhada com os tons de azul, vermelho e o amarelo. São três cores que vai trabalhando aí, né, em tonalidades diferentes, mas há uma preocupação estética, visual disso aqui. Por isso que a gente chama artes visuais. O próprio desenho, o traço, como ele compõe, como ele criou, né? Como ele identifica cada elemento aí desse desenho, cada imagem desse desenho, isso é da área das artes visuais, ok? Bom, cultura popular também faz parte os agentes culturais também promovem ações ligadas à cultura popular. Olha só, estão vendo aí? Esses chapéus, né? Parece meu lampião, os figurinos, adereços, os chapéus, meu lampião, Maria Bonita, que são tipos bem populares, né? E bem nordestinos. A cultura popular está muito... Claro, a cultura popular é de um povo, né?
Mas eu quero dizer que aqui nesse caso aqui, até porque é um folheto aqui do Ceará, ele destaca essa cultura popular voltada aqui mais para o Nordeste. Opa, olha aqui, a sanfona, né? Nós temos ali em cima um pouquinho o triângulo, que são o quê? Os instrumentos musicais, que o forró, o baião, são ritmos populares, ou seja, dentro da cultura popular. Vocês estão viajando comigo? Perco esse bonde não, menino. Ó, isso aqui que eu marquei agora, essa imagem, lembra aqueles estandartes, os cortejos, folia de reis, essas atividades da rua, né, do teatro de rua, né, os festejos. Então, isso se assemelha a esses estandartes que vem ali onde vem as informações, o nome do grupo, e as informações bem básicas daquela movimentação cultural, daquela ação cultural. Se assemelha. Então, observe que está tudo conectado. A linguagem verbal está aqui através das imagens também, toda a referência a esses agentes culturais, porque tudo aqui está relacionado à cultura, às diversas expressões artísticas, né? Expressões da nossa cultura. Aqui, olha só, esse folheto divulga o quê? Um curso, não é? Um curso para capacitação de agentes culturais. Nós já vimos aqui que tudo aqui é cultura. Já vimos aqui o teatro, o circo, a música, as artes visuais, a cultura popular, né? E aí, vocês veem aqui parece um enroladozinho, né? Aquele aramezinho do caderno, aquele espiral. Isso também se conecta, porque observe que está tudo dentro do caderno, como se o caderno fosse o grande palco por onde passeiam essas expressões artísticas. E esse caderno, por que um caderno? Porque é um curso, eu vou estudar. Você não está aí, não está com o seu caderno agora anotando as dúvidas? Então observe que nós temos um folheto que informa sobre o quê? Um curso de captação de agentes culturais, é gratuito, é 100% à distância. E como trabalha com agentes culturais, tem esse público-alvo, né? Tem esse público como objetivo de alcançar. Então, a imagem, o texto não verbal está completamente conectado com esses profissionais ou com quem se interessa por essa profissão e quer conhecer mais para trabalhar, né? Para poder desenvolver, não é verdade? Tudo bom? É isso, né? Aqui o último tópico é o que eu já tinha falado, que é a imagem que se refere a um caderno, que se associa à ideia de curso, de estudo, que é objeto de divulgação do folheto. Tudo bom? Relembrando, né, nosso gênero, folheto informativo, as informações, a divulgação do curso, tá? E agora a gente vai passar para algumas questões para que possamos desenvolver melhor a habilidade. Nós vimos aqui analisando juntos e agora vamos ver essas questões para que vocês tentem sozinhos fazer, né? E depois, naturalmente, eu volto com a correção, né? Muito bom. Nós temos aqui, para a questão 1, encante-se por Sergipe. Aí você vê aqui, tem a cultura popular, ó, de uma quadrilha, né? Nós temos aqui o artesanato, a renda, né? Nós temos aqui um museu, uma grande praça, enfim, várias imagens que se referem a Sergipe. E são imagens que supostamente são encantos, né? Ou seja, quer que você vá lá ver de perto tudo isso lá em Sergipe. Festas, folclore, artesanato, museus, culinária e patrimônio histórico. Sergipe tem um dos mais diversificados patrimônios culturais do Brasil. Da pré-história, às festas, da culinária, o artesanato, do folclore, as artes, são inúmeras as experiências que se podem viver neste estado. Em Sergipe, a cultura tem exemplares únicos como a renda irlandesa, patrimônio imaterial do Brasil, e a Praça São Francisco, declarada pela Unesco Patrimônio Mundial.
venha encantar-se por Sergipe. Então nós temos aqui um folheto, ele é informativo e ele divulga aí um atrativo turístico, né? Aqui especificamente falando sobre os encantos do estado de Sergipe. Vamos agora ao que pede a questão. Relacionando a linguagem verbal com a não verbal, no folheto ao lado, conclui-se que Sergipe A. Não investe no turismo local. B. É um estado sem atrativos turísticos. C. Tem como principal atrativo turístico as praias. E letra D. Atrai turistas com a força do seu folclore, rendas e outras riquezas culturais. Então, nós vimos aqui o texto, li com vocês, e eu fiz o recorte agora das imagens, tá? E eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e responderem e volto já já para comentar. Tudo bem? Pode ser? Pois até já já, eu volto logo. Nós temos aí, vou voltar um pouquinho aqui, né? Festas, folclore, artesanato, museus, culinária, patrimônio histórico. Sergipe tem um dos mais diversificados patrimônios culturais do Brasil, da pré-história às festas, da culinária ao artesanato, do folclore às artes. São inúmeras as experiências que se podem viver nesse estado, ok? Opa! Então vamos lá. Retomei um pouquinho o texto, né? Verbal para a gente conectar com essa imagem que está na questão. Relacionando a linguagem verbal com a não verbal, no folheto ao lado, conclui-se que Sergipe, né? E nós temos aqui encante-se por Sergipe. Letra A, não investe no turismo local. Olha, as imagens que ela traz desses lugares aí encantadores, ricos, para serem apreciados, né? Então, a letra A, a gente descarta. Se eu estou divulgando, se eu convido, né? Se eu convido as pessoas para visitar, para se encantarem por Sergipe, então ela investe no turismo, sim. No turismo. Então, a letra A está descartada. Concorda comigo? Letra B, é um estado sem atrativos turísticos. Ora, encante-se. E nós temos várias imagens aqui do folclore, da culinária, né? A comida, né? Nós temos aqui as rendas irlandesas, assim, temos aqui o museu, então vários elementos, vários atrativos turísticos. A letra B está errada, porque a imagem traz exatamente os atrativos turísticos como forma de seduzir o leitor para que realmente vá conhecer Sergipe. Tem como principal atrativo turístico as praias. Olha, observe que nós temos aqui 5 imagens, né? O recorte. Apenas uma aparece lá no fundo, no segundo plano. Não sei se vocês conseguem ver, mas é uma palhoça que parece algo relacionado, mas nem dá para saber se é mar ou se é uma outra coisa, né? Então, não investe, porque não está no primeiro plano. Se fosse mar, ia ter praias lindas aqui. Não aparece. Não tem nada aqui no primeiro plano que se refira à praia. Então, a letra C está descartada. Então, letra D, atrai turistas com a força do seu folclore. Nós temos folclore, temos a renda e outras riquezas culturais que nós temos aí nessa imagem. Então, a letra D é a letra correta. Tudo bom? Vamos aqui. 21 de setembro, dia da árvore. Venha conosco no dia 21 de setembro praticar a responsabilidade socioambiental. Plantio de árvores frutíferas às 14h30 no Asilo São Vicente de Paulo, Avenida Leônia Milito, 499, informações no setor RH Administração. Então nós temos aqui
um folheto sobre o dia da árvore, informando aí, né, sobre o dia da árvore. E vamos ver a questão para a gente responder. O texto não verbal do folheto, nós temos aí, né, essa imagem, estabelece uma relação direta com o seguinte texto verbal. Eu li aqui dia da árvore, responsabilidade socioambiental, plantio de árvore, li várias coisas, e vocês podem conferir aí de casa, aí lendo junto aí, né? Lendo aí na TV. Então, a imagem que nós temos aqui, essa pessoa segurando essa muda, essa plantinha aí, essa árvore, né? Qual se relaciona com qual, né? Com qual texto verbal? A, dia da árvore. B, responsabilidade socioambiental. C, plantio de árvores. E D, 21 de setembro. Observe que essas informações todas estão no folheto, mas ele quer o quê? Estabelece uma relação direta, ou seja, associa direto assim, tá? A informação que está mais adequadamente aí, mais conectada entre essa relação entre a imagem e o que está escrito. Em qual item? Qual item você marca? 10 segundos, porque tá fácil, não tá? Tá fácil. 10 segundos para você responder. Olha, vamos lá. Então, eu já disse a mão segurando essa muda de planta, né? É a imagem, vocês estão vendo aí junto comigo. E qual é? É o dia da árvore. Olha, o dia da árvore eu posso comemorar cuidando das árvores, fazendo com que elas não morram, cuidando, enfim, eu não fazendo campanha. Então, necessariamente, essa imagem aí da muda da planta, ela não está totalmente, tem relação, mas não é relação tão direta. E a gente vai encontrar uma alternativa, vamos ver as outras, porque tem uma que talvez seja mais, dialoga mais. Responsabilidade socioambiental, todas as ações que eu desenvolvo para cuidar do ambiente, do nosso meio, estou ali cumprindo com a minha responsabilidade socioambiental. Plantio de árvores, aí sim, né? Tá bem, né? A pessoa está entregando, tá com a muda aí para plantar. Então, a letra C é a informação que está diretamente ligada ali. Tá! Cara a cara, olhos nos olhos. 21 de setembro, não. Então, a letra C é a informação que está direta aí relacionada diretamente com a imagem que nós temos no folheto. Bom, nós temos aqui, não espalhe fake news. Na era da informação e das redes sociais, nem tudo é o que parece. Os recursos para disseminar notícias falsas estão cada vez mais sofisticados. Até montagens inserindo o rosto de uma pessoa em vídeo falso, tipo fake, estão mais difíceis de perceber. Fique atento, nem tudo que reluz é ouro. Nós temos aí a imagem. O que aparenta ser verdadeiro pode não ser. Antes de compartilhar, tenha certeza de que o conteúdo é verdadeiro. Caso contrário, não repasse. No WhatsApp, toda hora chega a mensagem para você, disso, daquilo, e você sai espalhando por aí. Opa, cuidado! Primeiro tenha certeza que aquilo é verdadeiro, depois você manda, compartilha. Por isso, não abra mão de você mesmo pesquisar e checar as informações, aí tem a imagem também. Notícias falsas, fake news, destroem a nossa democracia. Então, nós temos, desculpa, observe que tem uma imagem que está recortada aí, né? O texto não verbal destacado no folheto ao lado reforça que nossa postura diante das notícias que nos chegam é certificar-se de que são verdadeiras, compartilhar com os amigos, confiar simplesmente, ser indiferente. A imagem, nós temos aí a lupa, né, que no computador, no celular, tem aquela ideia de busca, de pesquisa, né, de saber, buscar fontes. Então, tá? Eu vou compartilhar com os amigos, chegou ali, eu já espalho. É isso? Se eu vou pesquisar, a ideia é de que antes de eu compartilhar, eu vou buscar alguma coisa, né? Observe aí a lupa.
é a lupa que dá essa ideia de minúcia, de ver os detalhes, de ver tudo sobre aquilo. Confiar simplesmente, ser indiferente. Observe que a letra B, a letra C e a letra D, elas estão muito semelhantes, né? Na verdade, a letra A, né? A gente deve se certificar de que são verdadeiras, e aí sim, aí você vai adiante, né? Tem lixo que não é de se jogar fora, né? Nós temos aí, separe seu lixo. Você preserva o meio ambiente e ainda ajuda milhares de brasileiros. Recicle seu lixo, vamos fazer um mundo melhor. Relacionando a imagem verbal e a não verbal, nós temos aí uma espécie de um depósito com várias coisas dentro, aquele símbolozinho do reciclar, né, do reutilizar. Conclui-se que todo lixo deve ser jogado fora, simplesmente descartado, é isso? Tem lixo que não é de se jogar fora, opa! Existe aí uma ambiguidade, mas eu não jogo tudo. Tem lixo que eu não jogo fora, que eu não descarto. Já está aí no título, né? Desculpa, a letra A está descartada. Não se deve jogar fora o lixo, não. Tem lixo que não é, então significa dizer que tem lixo que é. Então a letra B está descartada. Vocês concordam comigo? Devemos reciclar o nosso lixo. Aí nós temos aí a imagem do reciclar, como eu falei, a letra C, né? Lixo não é da nossa responsabilidade. Então, realmente, a letra C, devemos reciclar o nosso lixo, não é jogar, seleciona aquilo que, enfim, coloca ali nos depósitos direitinho para encaminhar para ser reciclado. Desculpa aqui que a tosse, mas a gente está aqui já nos acabamentos da nossa aula, nós vimos aqui a habilidade, né, essa relação entre texto verbal e texto não verbal. Vimos como suporte para analisar essa habilidade o folheto informativo. Ontem vimos as características do gênero. E agora você naturalmente vai verificar aí tudo que anotou, levar as dúvidas para o seu professor, fazer as atividades, a gente precisa fazer. E é isso, gente. A gente vai encerrar por aqui. Na próxima semana a gente tem os nossos últimos encontros desse ano letivo. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem com saúde e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Clayton Halley aqui de Geografia para mais uma aula para as turmas de 7º ano. Hoje a gente vai continuar falando sobre as regiões geoeconômicas do Brasil. A aula da semana passada nós falamos sobre a região amazônica. Hoje nós vamos falar da região da qual nós pertencemos, que é a região Nordeste. Lembrando que a nossa aula relacionada a essa temática está mais específica para as características físicas de cada um desses complexos regionais, certo? Então a gente falou na aula passada sobre clima, vegetação, relevo da região amazônica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a região Nordeste, abordando também essa temática. Então vamos lá iniciar a nossa aula. Então, como eu disse, nosso tema de hoje trata da região Nordeste do Brasil, região da qual nós estamos presentes. E, detalhe, lembrem-se, o Nordeste foi a região de primeira ocupação no contexto da colonização do Brasil. Então, as peculiaridades que essa região apresenta terminam influenciando bastante um pouco na história do nosso país. Então, vamos conhecer um pouco sobre o Nordeste. Primeiro, vamos ver o mapa aqui que aborda a região Nordeste. Observa, composto por 9 estados. A gente tem aí Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Região com uma população bastante significativa. Em população é a segunda região mais populosa do país. E aí termina tendo um conjunto de características. Mas quando nós falamos do Nordeste, é sempre interessante lembrar que o Nordeste, assim como o Centro-Sul, foram os que sofreram
as mais acentuadas transformações em sua paisagem natural. Não esqueçam desse detalhe, como eu disse, terminou tendo uma ocupação bem marcante desde os primórdios da colonização do país. E aí, por consequência disso, a gente termina tendo uma transformação do seu espaço geográfico de forma bastante significativa. A paisagem terminou sofrendo alterações, você tem a retirada do pau-brasil, o cultivo da cana-de-açúcar, depois a expansão da pecuária e aí o contexto de urbanização, como elementos que terminam transformando essa paisagem natural de forma bastante significativa. Esse fato se deve ao período mais longo de ocupação, como eu disse a vocês, a colonização do Brasil se inicia pelo Nordeste, a maior densidade populacional, se a gente compara a outras regiões, como a amazônica, nós terminamos tendo esse destaque para o Nordeste e para o Centro-Sul. A incorporação de grandes espaços ao processo produtivo, nós vamos ter aí fruticultura irrigada, nós vamos ter áreas marcadas pelo cultivo da soja, pelo cultivo da cana-de-açúcar, as áreas de pastagem por conta da pecuária e as áreas de mineração, que também ocorrem nessas áreas. Então, são destaques bem significativos que terminam se tornando responsáveis pelas transformações da paisagem natural presentes no nosso Nordeste. E aí, comparando também ao que ocorre no Centro-Sul do país. Quando nós falamos do Nordeste, fica aquela falsa impressão. A maioria das pessoas acha que o Nordeste é seca e caatinga. Mas o Nordeste, ele é marcado por uma rica diversidade natural. Nós temos aqui manchas de Mata Atlântica, Mata dos Cocais, Cerrado, áreas de manguezais, além da caatinga e de faixas de transição existentes nesse contexto nordestino. Então, ele é marcado por uma rica diversidade natural. Não são poucas as pessoas que associam o Nordeste com a seca e ou uma vegetação pobre. Por quê? Quando a gente vai para a mídia, telejornais, novelas, documentários, geralmente se fala do Nordeste abordando a questão da seca. Mas não é a única característica presente nessa região. Então, essas pessoas que associam o Nordeste a uma vegetação pobre terminam utilizando essa expressão referindo-se à nossa caatinga. E detalhe, a própria caatinga, a vegetação xerófila, adaptada à escassez hídrica, porque lembra, no Nordeste a gente tem como clima, que predomina na região, o clima semiárido, que é marcado por um baixo volume de chuvas. Então, termina-se tendo uma necessidade de uma vegetação que se adapte a esse clima. E essa vegetação é a caatinga, que vem do Tupi-Guarani, significando mata branca. Quem conhece a caatinga, e acredito eu, a maioria de vocês conheça, porque no nosso estado é a vegetação que predomina, ela termina ficando nos períodos de estiagem, no período da seca, marcada por perder as folhas, ela é caducifólia, e aí essa perda de folhas dá a impressão de uma vegetação acinzentada, esbranquiçada, caatinga. Então, essa é a vegetação que predomina, mas não é a única, certo? Que, na realidade, é um conjunto de ecossistemas que apresentam expressiva diversidade de fauna e flora, mas, como eu disse, adaptada a essas características da escassez hídrica, do baixo volume de chuvas que ocorre no sertão nordestino. Mas o Nordeste não é só isso, certo? Quando se fala de caatinga aliada ao clima semiárido, a gente termina tendo apenas dois elementos da diversidade natural da região Nordeste. Porque vamos para a vegetação. Temos a caatinga, mas temos cerrado, temos Mata Atlântica, temos manguezais, temos Mata dos Cocais. Se a gente for envolver algumas faixas de transição, e aí já na transição para a região amazônica, você ainda vai ter a pré-Amazônia no estado do Maranhão. Então, vegetação tem muito, vários tipos. Clima, nós também vamos ter a ocorrência de vários. Nós temos o clima semiárido, que ocorre no sertão, mas também temos o clima tropical típico, o tropical litorâneo, também ocorrendo no Nordeste brasileiro. Então, essa variedade é bem marcante e nós não podemos generalizar o Nordeste dizendo que ele é composto por apenas esses dois elementos no que se refere às suas características físicas. Dessa forma, apresenta outros tipos climáticos, além de variadas formas de relevos e bacias hidrográficas importantes.
Se a gente for lembrar, quando a gente fala do clima semiárido, a gente já lembra dos rios secando no período de estiagem. São rios intermitentes. No Nordeste predomina esse tipo de rio, mas nós temos alguns rios perenes, com destaque para o Rio São Francisco, que mesmo não nascendo no Nordeste, termina cortando grande faixa de clima semiárido e aí perene, com grande volume de chuva, utilizado para a geração de energia por meio de usinas hidrelétricas, tendo destaque para a questão de trechos navegáveis, beneficia a fruticultura irrigada. Nos últimos anos vem sendo marcado pelo processo de transposição que leva a água para áreas do clima semiárido. Então, destaque para o São Francisco. E o nosso Rio Parnaíba, que genuinamente nordestino, nasce e deságua no Nordeste, é o maior rio perene que a gente vai ter em toda a região Nordeste. Passa aqui do lado da nossa cidade, da nossa capital, dividindo Teresina da cidade de Timon e dividindo também o Piauí do estado do Maranhão. Então, falou de Nordeste, lembrem de grande variedade de características físicas. Clima, vegetação, relevo, hidrografia são elementos bem marcantes da nossa região. Dessa forma, vamos conhecer um pouquinho do Nordeste no que se refere inicialmente a clima e vegetação. Depois a gente fala de relevo e hidrografia. A gente começa com a seguinte informação. O clima termina sendo o aspecto natural mais marcante do Nordeste. Por quê? A gente tem destaque para o clima semiárido. A única região do Brasil marcada por esse tipo de clima é o Nordeste, certo? A vegetação também é destaque, porque nós temos a vegetação de caatinga, que no mundo todo só existe caatinga no Brasil, no nosso Nordeste. Então, termina sendo uma peculiaridade bem marcante do nosso país. Influencia sobre os demais fatores. Esse clima semiárido vai gerar uma influência bastante significativa sobre a vegetação, que a gente já viu, influencia sobre a rede hidrográfica e influencia até mesmo na formação do relevo, que aí você vai ter um relevo mais rochoso, marcado apenas por processos intempéricos físicos. O intemperismo físico é mais marcante na área de clima semiárido. E aí, influenciando vegetação, solo, hidrografia, principalmente no caso da sub-região sertão no Nordeste brasileiro. A gente vai falar daqui a pouco sobre o sertão também para conhecer um pouco sobre ela. Grande parte da extensão da região apresenta clima tropical. Onde nós temos o clima tropical, aí nós já vamos ter outras paisagens vegetais, como é o caso do Cerrado, que ocorre no sul do Piauí, sul do Maranhão, oeste da Bahia, e Mata dos Cocais também no estado do Maranhão, marcado pelo clima tropical. Dessa forma, a vegetação mais marcante do clima tropical, geralmente a gente associa à presença do Cerrado, com uma estação seca e uma chuvosa e altas temperaturas durante todo o ano. O Nordeste brasileiro, todos os tipos climáticos presentes aqui, seja o tropical, seja o semiárido, seja o tropical litorâneo, eles são climas e temperaturas elevadas, até porque, lembrem-se, o Nordeste está na zona intertropical, a gente está muito próximo da linha do Equador e isso influencia em temperaturas elevadas. Os nossos climas terminam tendo essa questão aí de uma estação seca. No semiárido, essa estação seca tem uma duração mais significativa, maior. A estação chuvosa é muito reduzida, geralmente 3, 4 meses do ano. O clima tropical típico ele já vai ter um volume chuvoso mais significativo, mas aí ocorrendo chuvas no verão, certo? Então, com essa situação, termina abrangendo áreas do oeste da Bahia, Piauí e o leste do Maranhão. Então, destaque para clima tropical e o Cerrado. Saindo desse contexto aí de se falar que o Nordeste é marcado apenas pelo semiárido e pela caatinga. A gente vê que existem outras paisagens naturais na nossa região. Aqui está o mapa dos nossos climas. Como eu disse, nós temos o semiárido, que ocorre no sertão nordestino. Observa que ele ocupa a maior faixa do território nordestino. Temos o tropical típico, que aí vai ser o que corresponde às faixas de cerrado, e temos o tropical úmido, que é o chamado tropical litorâneo, bem característico da nossa faixa do litoral. E aí com baixa amplitude térmica, você não tem grandes variações das maiores para as menores temperaturas e tem uma umidade significativa por conta da evaporação de água dos oceanos. Então, esses são os nossos climas.
Quando nós falamos da vegetação, aí vem o detalhe que eu coloquei para vocês. O grande destaque é a caatinga nordestina, certo? Vegetação de mata branca, resultante do clima semiárido, que influencia uma vegetação adaptada a essas características climáticas. Mas nós vamos ter também a ocorrência de cerrados, a mata dos cocais, nós temos faixas de floresta tropical, que no caso aí é a Mata Atlântica, e temos a chamada vegetação litorânea. Essa vegetação litorânea ela é marcada pela ocorrência de manguezais, que aí lembra lá do mangue, marcado por espécies como o caranguejo, plantas pneumotóforas com raízes expostas por conta da salinidade, e temos ambientes de restinga. O litoral piauiense tem muito isso, que é a questão da formação de dunas com a vegetação de capins, geralmente secos, associados a esse ambiente arenoso de dunas, certo? Então, essa é a biodiversidade no que se refere à vegetação nordestina, e o mapa anterior trata da diversidade climática que a nossa região apresenta. Partindo daí, vamos observar essa imagem. Quando nós vamos para os telejornais a nível nacional, geralmente quando se fala de Nordeste, é essa imagem que vem impregnada nos vários documentários, nas várias reportagens. Porque quando se fala de Nordeste, a gente lembra da seca. Só que essa imagem, ela vai ser característica apenas da sub-região do sertão nordestino. O Nordeste, em uma subdivisão, ele é marcado por 4 sub-regiões: a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. A Zona da Mata, marcada pela Mata Atlântica, onde se concentram as maiores cidades nordestinas, onde se teve o primeiro processo de ocupação, e aí marcado pelo cultivo de cana-de-açúcar. O Agreste, zona de transição da Zona da Mata para o Sertão. O Sertão, essa que nós vamos falar agora, então vou deixar aqui aberto. E o Meio Norte, marcado pela transição do sertão para a floresta amazônica, que envolve grande parte do Piauí e o estado do Maranhão. Por que eu destaquei só o sertão? Porque a gente tem que entender por que ele merece destaque. Como eu disse, ele é marcado pelo clima semiárido e pela vegetação de caatinga. A caatinga só está presente com as características que apresenta no território brasileiro. Clima predominante, semiárido. Caracterizado por temperaturas elevadas o ano todo, como eu disse, todos os climas que ocorrem no Nordeste são marcados por temperaturas elevadas, e os índices de chuva, que aí termina sendo a problemática mais significativa, entre 500 e 900 milímetros ao ano. O que implica dizer isso aí? Chove muito pouco no sertão nordestino. Isso influencia os ciclos agrícolas, a gente termina tendo aí o problema da seca, que dificulta o cultivo de alimentos, e termina fazendo com que a gente tenha cenários de repulsão. Cuidado, você vai ver em muitos materiais se falando que o problema do Nordeste é a seca. Nem sempre esse é o único elemento marcante, porque o sertanejo ele já se adaptou ao clima semiárido, ele já conhece o ciclo de chuvas, e aí o grande problema termina sendo a concentração de terras e políticas públicas que muitas das vezes não são eficientes em resolver essa problemática da estiagem. Então, deve-se analisar sempre bem esse ponto. E aí, consequência do tipo climático, a gente vai ter como cobertura vegetal predominante no sertão a caatinga, que a gente já falou agora há pouco, Mata Branca, marcada por uma adaptação ao longo período de estiagem. Quando não chove, ou chove muito menos que o normal no período de dezembro a abril, ocorre seca, também chamada de estiagem. E aí a gente termina tendo os prejuízos, porque os agricultores não conseguem ter seus cultivos significativos, não conseguem garantir alimento para suas famílias, nem a geração de renda. E muitas das vezes a alternativa que nós temos nesse cenário é a migração. O sertanejo migra para a Zona da Mata ou até mesmo para outras regiões do Brasil, como o Centro-Sul. Quem não conhece alguém que terminou tendo que ir em busca de emprego no Sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, por conta da problemática da seca no sertão. Mas cuidado, como eu disse, o único problema não é a seca. A gente alia também a questão da concentração de terras e as políticas públicas ineficientes, tá bem? Sendo assim, a gente termina saindo aí do clima e da vegetação
vamos agora conhecer um pouco sobre o relevo do Nordeste brasileiro. Lembra, o Brasil ele é marcado pela predominância de planaltos, mas nós temos também no nosso território planícies que acompanham a faixa fluvial e a faixa litorânea e destacamos também as depressões. No Nordeste, a gente termina tendo um relevo marcado predominantemente pela presença de planaltos e depressões. Os planaltos distribuídos em microunidades de serras e chapadas e as depressões também ocorrendo. Observem aqui no mapa, nós temos as faixas de planalto aqui em marrom, áreas de depressão em laranja e, não esquecendo, na nossa faixa litorânea, nós temos destaque para a planície litorânea e os tabuleiros. Então, no Nordeste nós encontramos as 3 macrounidades do relevo brasileiro, mas destacando a predominância de planaltos e depressões, tá bem? Isso aqui termina gerando certa influência. Algumas áreas de planalto são marcadas pelas chapadas. Quando nós aliamos formação de relevo de planalto na forma de chapada, clima tropical típico e ambiente de cerrado, nos últimos anos a gente tem visto se expandir pelo ambiente de cerrados com essas formações de chapadas o cultivo da soja. E aí vem elevando a economia de alguns dos nossos estados, principalmente Piauí, Maranhão e o estado da Bahia, tá bem? Então é bem interessante lembrar disso aqui. Em relação às depressões, merece um destaque, porque muitas das vezes vai cair em muitas questões de prova e no futuro, vocês vão ver muito em questões de vestibulares, o perfil do relevo nordestino, e aí com uma visão longitudinal. Dessa forma, é interessante lembrar a sequência que nós temos nesse relevo. E aí essa configuração das formas de relevo está marcada por esse contexto aqui. Qual é o destaque que vocês têm que observar? Esse aqui, a depressão semiárida, também chamada de depressão sertaneja. No futuro, quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão ver que é muito comum questões falando sobre esse perfil, onde você vem da planície litorânea, chega a um conjunto de chapadas com destaque para a Chapada da Borborema, que vocês conseguem identificar aqui. Detalhe, se a gente falar da Chapada da Borborema, ela é um dos agentes causadores do baixo volume de chuvas que chega até o sertão nordestino. Por quê? A umidade que evapora do Oceano Atlântico, quando é transportada pela força dos ventos, ela encontra uma barreira orográfica. Cleiton, o que é uma barreira orográfica? É o relevo que impede a passagem de umidade. O que vai acontecer? Desse lado aqui, nós vamos ter um volume de chuva significativo. Vai chover muito por conta da umidade que formou nuvens, mas que foram barradas pela Chapada da Borborema. Essa umidade era para passar para cá, mas ela não consegue passar por conta desse elemento que impediu. O que vai acontecer? Quando essas nuvens chegam a esse ambiente aqui, elas já perderam a sua umidade na faixa de contato do agreste para a zona da mata. Então a seca no Nordeste também é explicada por essa situação, tá bem? Agora a gente chega ao ponto da hidrografia. A hidrografia nordestina ela é marcada por uma predominância de rios temporários. O que são rios temporários? São rios que secam em algum período do ano, ou seja, eles não têm água constantemente ao longo do seu curso. Esses rios temporários também podem vir em questões, em textos, como rios intermitentes, certo? Então, predominância de rios no Nordeste são de rios temporários. Detalhe, é a única região do Brasil marcada por esse tipo de rios. As demais regiões do país são marcadas por rios perenes, ou seja, rios que nunca secam, tá bem? Mas, como eu disse, a gente tem destaque para 2 rios perenes de forma bastante significativa. O Rio São Francisco e o Rio Parnaíba. A gente vai conhecer um pouquinho de cada um deles agora. Então, o rio mais importante é o São Francisco, conhecido na região por Velho Chico. Só tem um detalhe, o Rio São Francisco, ele não nasce no Nordeste. Ele nasce em Minas Gerais, no Centro-Sul, mas a maior parte dele termina
cortando a região Nordeste. O Rio São Francisco, ele merece destaque também porque ele é um rio de usos múltiplos. Cleiton, o que é um rio de usos múltiplos? Ele tem trechos navegáveis, ele termina sendo importante para a atividade pesqueira, tem um potencial turístico explorado bastante significativo, é utilizado na irrigação da fruticultura e termina tendo destaque também para a geração de energia por meio de usinas hidrelétricas. Ou seja, tudo que pode ser aproveitado no Rio São Francisco está sendo. Nos últimos anos, e aí vem um detalhe, vem sendo feita a transposição do Rio São Francisco para levar água para outros rios ou para outras partes do sertão nordestino, reduzindo aí as consequências da seca. Mas detalhe, esse projeto não é tão recente, ele data de Dom Pedro II. Só que naquela época não se tinha nem a tecnologia e nem recurso suficiente. Esse projeto só começa a ser feito a partir de 2007 e é considerada a obra de engenharia mais cara do Brasil, tá certo? Então, destaque marcante para o Rio São Francisco. Ele termina tendo 3.160 quilômetros de extensão, dos quais 1.320 são navegáveis. E aí a gente termina tendo um trecho de Pirapora até Juazeiro navegável no Rio São Francisco. Ou seja, termina facilitando também o escoamento de produtos da nossa economia. Então, rio de grande destaque no cenário brasileiro, nós não podemos esquecer do Rio São Francisco e de fundamental importância para a região Nordeste. Então, dessa forma, vamos conhecer aqui um pouco da hidrografia nordestina. Você tem aqui o Rio São Francisco, como eu disse, ele nasce no estado de Minas Gerais, é marcado por um conjunto de usinas hidrelétricas, a exemplo de Sobradinho, Mochotó, Paulo Afonso, Xingó. Então, ele tem um aproveitamento. Esse trecho aqui, ó, de Pirapora até Juazeiro, é navegável também. Então, um destaque bem significativo. E nesse contexto aqui de sertão, principalmente próximo à usina de Sobradinho, a gente termina tendo um aproveitamento marcante no que se refere à irrigação da fruticultura que se desenvolve nessa região. Então, destaque para o São Francisco. Mas não esquecendo do Rio Parnaíba, que divide aqui os estados do Piauí e do Maranhão, certo? Lembrando, o Parnaíba também tem a usina hidrelétrica de Castelo Branco, conhecida por nós como Barragem de Boa Esperança, que é destaque também na geração de energia. Se vocês olharem, nós não vamos ter outros grandes destaques em relação aos rios, porque a grande maioria, como eu disse a vocês, são de rios temporários, intermitentes, rios que secam no período de estiagem, certo? Então, uma característica importante do Rio São Francisco é o fato de ele atravessar o sertão semiárido sem secar. Ou seja, ele corta uma região de baixo volume de chuvas e, mesmo assim, ele consegue manter seu fluxo de água. Dessa forma, a população situada próxima às suas margens utiliza suas águas durante o ano todo. Elas vêm servindo também à irrigação, como eu coloquei, gerando um cenário de novo Nordeste, porque quando se fala do Nordeste, muitas das vezes se alia essa ideia de região problema, mas com o destaque para a irrigação, você tem um cenário de modernização, principalmente nas áreas próximas à represa de Sobradinho, que eu coloquei aqui para vocês no mapa, onde se desenvolvem diversas culturas. Boa parte das frutas que nós consumimos aqui em Teresina são produzidas nessa região, e aí vem de caminhão até aqui a nossa cidade, e aí são comercializadas na nossa Ceasa, certo? Então, destaque para o Rio São Francisco, não esquecendo, por último, do nosso Rio Parnaíba, que é um outro rio bastante importante para o Nordeste brasileiro, genuinamente nordestino, maior rio perene, totalmente nordestino, tá bem? Separa o Maranhão e o Piauí, como todos nós sabemos, e em seu curso está localizada a usina hidrelétrica Presidente Castelo Branco, como eu disse a vocês, a gente conhece popularmente como Barragem de Boa Esperança, e fica próxima à cidade de Guadalupe, aqui no estado do Piauí. Nas áreas mais sujeitas às secas, muitos rios do Nordeste são intermitentes ou temporários, chegando a desaparecer por algum tempo. Se a gente pegar a grande maioria
dos rios que cortam o nosso estado do Piauí, no período de estiagem, período sem chuvas, a gente vê eles secos, certo? Então, esses são os rios intermitentes. Nos vales dos rios temporários, termina se desenvolvendo uma cultura marcante. Durante o período seco, conserva um pouco de umidade. E aí, a gente termina tendo as lavouras de subsistência, chamadas de cultura de várzea ou de vazante. Aquele solo úmido termina sendo utilizado para cultivos agrícolas. Então, dessa forma, termina gerando um abastecimento de alimentos para essa população ribeirinha graças à cultura de várzea, tá bem? Dessa forma, pessoal, nós concluímos a explicação do nosso conteúdo. Para fechar a aula de hoje, eu coloquei uma questão sobre essas características físicas do Nordeste. E aí a gente começa com esse texto. Os xique-xiques, cactos peruvianos, são uma variante de proporções inferiores, fracionando-se em ramos fervilhantes de espinhos, recurvos e rasteiros, recamados de flores alvíssimas, procuram os lugares ásperos e ardentes. São os vegetais clássicos dos areiais queimosos, aprazem-se no leito abrasante das lajes graníticas feridas pelos sóis. Nós estamos falando aí do xique-xique, uma espécie cactácea muito característica do sertão nordestino, certo? A gente viu na imagem lá que falava do sertão. A citação refere-se a qual paisagem vegetal brasileira? Falei do xique-xique, característico do sertão. Qual é a paisagem vegetal brasileira? E aí detalhe que só vai ocorrer no Nordeste. É no mangue? Não. No mangue a gente tem a vegetação pneumotófora. É na caatinga? Sim. As cactáceas são bem características do sertão nordestino, marcado pela caatinga. Não vai ser no Pantanal, até porque ele não ocorre no Nordeste. A araucária você já vai ter mais no sul do Brasil. Então, nossa resposta correta é a letra B, a caatinga. Falou de cactáceas e de plantas xerófitas, nós estamos falando da caatinga brasileira, no caso, localizada no Nordeste. Então, desse modo, nós concluímos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Deixo aqui meu abraço a todos. Aguardo vocês na aula da próxima semana. E um grande abraço para os meus alunos da Escola Municipal Professor Ofélio Leitão. Até a próxima.